Glória a Deus, irmãos. Vemos aqui Gênesis capítulo de número 37, diz o seguinte, que Jacó amava mais a José do que aos seus irmãos. José tinha aqui 17 anos, era filho de Raquel, a sua esposa amada, querida, que ele se apaixonou primeiro, entendeu? Além do mais, Rubens, que era para ser o primogênito, na ordem cronológica dos filhos do nascimento, Rubens tinha traído seu pai, tendo um caso com uma das concubinas dele. Então, aqui José já tinha um destaque muito grande por ser filho de Raquel, e ele assumia aqui um papel quase como de primogênito, né? Em segundo plano, por ser o filho mais velho de Raquel. E ele recebeu uma túnica, talares de mangas compridas, né? Alguns dizem túnica colorida. E essa túnica, ela é algo assim de destaque, porque se nós vemos lá em 2 Samuel, capítulo 13, versículo 19, a filha de Davi, ela também usava uma túnica igual a esta, ou seja, era de alguém muito importante, filha de rei, era princesa, né? Certamente, quando Jacó deu ali aquela túnica, ao invés de dar Rubens, deu a José, isso lhe dava poderes como de um príncipe, de um líder na sua família, né? A intenção seria por aí assim, né? Vemos que, de repente, houveram também os sonhos de José, e aí os irmãos de José ouviram os sonhos dos peixes, ouviram os sonhos do sol, da lua e 11 estrelas, né? Ambos se inclinavam diante de José nos dois sonhos, e eles o odiavam, eles tinham um semblante já duro, irado, e conspiravam, tinham ciúmes de José, né? Isso está mesmo na Bíblia, neste capítulo 37, versículos 4, versículos 5, 8, 11 e os versículos 18 ao 20, né? Então José trazia notícia dos seus irmãos, né? Essas notícias parecia coisa boa para Jacó, porém os seus irmãos achavam como fosse um mexeriqueiro, um fofoqueiro, e isso foi criando um clima muito pior, né? Jacó mandou que José fosse aos seus irmãos em Siquém, porém eles não foram achados em Siquém. Um homem disse a José que eles haviam ido para Dotã, porque provavelmente, pelo desenrolar dos textos anteriores, aonde Diná foi desflorada, aonde houve aquela aliança quebrada, Simeão e Levi mataram aquelas pessoas lá de Siquém, ali eles provavelmente não tenham demorado ou ficado por lá por este motivo e foram para Dotã. Vendo agora que José vinha para Dotã, avistaram de longe, eles conspiraram, eles criaram um plano para matar José, mas veio aí a intercessão de Rubens, né, para livrar a José da morte, dizendo assim que seria melhor colocar dentro da cisterna vazia, que estava no deserto, sem água, né? E essa palavra cisterna, que parecia assim um lugar de prisão, um lugar de castigo de uma pessoa, embora inocente e ali no momento indefeso, ela vai aparecer várias vezes, né? Eu contei pelo menos aqui 5 vezes, né? Versículo 20, 22, 24, 28 e 29, né? Palavra cisterna. E eles tiraram a capa de José, né? Tiraram ali a sua túnica, né? A túnica é um revestimento, né? E a túnica tem algo interessante, porque a túnica foi o pai, foi Jacó que deu, foi Israel que deu para seu filho. E seria assim como Deus dando o Espírito Santo para nós. O Senhor Jesus, ele disse em Lucas 24, 49, sereis revestidos de poder, né? Ficar em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. E o revestimento de poder é a chegada do Espírito Santo, que se cumpriu em Atos, no capítulo 2, né?
E nós vemos que aí naquele instante em que José está lançado na cisterna, passa uma caravana de ismaelitas, né, que são midianitas, e eles levavam ali aromatas, bálsamo, mirra para o Egito, né? Eram uma espécie de comerciantes. E eles venderam ali, Judá combinou ali de vender, e venderam, nos versículos 26 e 27, venderam José por 20 ciclos de prata, né? O equivalente ao salário de 2 anos e meio de trabalho. Se fosse assim, um escravo jovem, como era José, de 17 anos de idade. Nós vemos que Rubens, né, foi à cisterna, mas não achou mais José, e levaram uma túnica até Jacó. A túnica também vai aparecer aqui várias vezes. Nós vemos aqui, ela aparece 6 vezes, essa palavra túnica, né? Isso é um destaque no texto. E Jacó reconhece que é a túnica de José, lamenta a falsa morte, né, de José, não quis ser consolado, e os medianitas levaram midianitas, né, que são ismaelitas, midianitas, ismaelitas venderam José a Potifar, oficial de Faraó, comandante da guarda de Faraó. Então veja que ele estava sendo levado, foi vendido como escravo, porém ele fica como uma espécie de mordomo na casa de Potifar. Ou seja, quem tem sonho de Deus, quem tem promessa de Deus, quem recebeu uma revelação de Deus fiel e verdadeira, dada pelo Espírito Santo, pelos dons, pode até que alguém venda você, negocie você, mas você vai ser cabeça onde você estiver. Um mordomo de uma casa, de um homem importantíssimo, era um líder. Ele só perdia ali autoridade para Potifar e para a esposa de Potifar. E as demais coisas era tudo nas mãos do mordomo, né? Então assim Deus fala com você, que aonde você estiver você vai ser cabeça. Os teus sonhos, que são os sonhos de Deus, os verdadeiros sonhos, vão se cumprir. E não interessa, se alguém quis tirar a tua capa, saiba que tem coisas melhores te esperando, porque José teve outras capas que lhe deram destaques muito maior, e sempre sendo colocado como cabeça, lá na casa de Potifar, foi para a prisão, mas era líder dos presos, e foi até para a presença de Faraó com uma nova capa, para ser governador do Egito. Então, todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam o Senhor. Deus te abençoe grande e abundantemente, em nome de Jesus. Amém.